Olá, alunos! Agora nós vamos começar, dentro das doenças do sistema urinário, a trabalhar mais uma das patologias que é comum dentro desse sistema, que é a incontinência urinária. Bom, o que seria incontinência urinária? Bom, como o próprio nome diz, incontinência é algo que é incontinente, ou seja, se refere à incapacidade dos esfíncteres urinários de controlar a liberação da urina. E como esse esfíncter não consegue controlar essa liberação de urina, o que vai acontecer? Vai levar a uma perda involuntária ou descontrolada da urina a partir da bexiga. Então, a gente tem que pensar que quem controla a abertura e o fechamento da saída de urina da bexiga são os esfíncteres que estão ali, junto à parede da uretra. Então, eles abrem e fecham, E esse abrir e fechar dos esfíncteres é feito de forma voluntária. Como a gente já conversou numa outra aula, a gente tem uma inervação, Então, eu tenho vários receptores ali que identificam quando a minha bexiga ela está cheia de urina. Então, quando ela está numa capacidade acima de 300, 500 ml, ela manda uma mensagem para o cérebro, nos avisando da vontade do ato miccional, e a gente, então, de forma voluntária, faz a abertura desse esfíncter, a qual vai se liberar a urina de dentro da bexiga. Na incontinência, esse esfíncter, ele acaba tendo uma incapacidade e ele não consegue controlar, Ou seja, essa urina ela vai acabar sendo liberada de forma não voluntária em algumas situações, que nós vamos ver logo adiante quais podem ser elas. Bom, então agora vamos entender um pouquinho da fisiologia da incontinência urinária. Na imagem ao lado, vocês estão vendo a bexiga. Abaixo, na porção final ali da bexiga, a gente tem então o canal da uretra, Como a gente já viu na primeira aula, que fez uma revisão do sistema urinário, a bexiga ela é composta por músculo. Então, ela tem uma musculatura que envolve toda ela, Que é o músculo detrusor. Esse músculo, ele trabalha como? Quando a bexiga ela enche de líquido, Então, quando começa a drenar do rim a urina pelos ureteres até a bexiga e ela começa a se acumular essa urina, então ela vai se acumulando. Quando chega numa porção em torno de 300 a 500 ml, o que acontece com esse músculo detrusor? Ele vai o quê? Contrair. Então, a bexiga, quando chega nessa capacidade, ela vai então enviar um sinal neural para o nosso sistema nervoso central, e esse sistema nervoso vai nos dizer a vontade do ato de urinar. Quando a gente, então, de forma voluntária, for fazer o ato de micção, esse músculo, como é que vai acontecer a expulsão dessa urina da bexiga? Esse músculo defluxor, ele vai contrair. Então, como é que estivesse acontecendo as setinhas verdes ali, ó. Ele começa a contrair, e quando ele contrai, o esfíncter que a gente tem, ó, que é essa parte destacada em vermelho, então que também é uma musculatura que fica próxima ali da uretra, esse esfíncter normalmente ele está contraído. Quando ele está contraído, ele fecha o canal da uretra. Só que como o músculo detrusor ele vai contrair, vai gerar uma pressão, automaticamente esse esfíncter ele vai o quê, ó? Relaxar. Ou seja, ele vai relaxar. Quando ele relaxa, ele abre o canal da uretra e assim acontece o jato urinário, Então, vai se drenar toda essa urina que está na bexiga, vai passar pela uretra e ser expulsada para o meio externo. Então, esse é o mecanismo fisiológico normal. Na incontinência urinária, o que acontece? Há, então, uma incapacidade desse músculo, desse músculo do esfíncter urinário. Então, ele na hora de relaxar e de contrair, ele tem uma incapacidade. Então, na hora que ele está contraído, que é quando ele fecha o canal da uretra, por algum motivo ele não tem uma força tão grande de se manter fechado. Em algumas circunstâncias, ele acaba o quê? Permitindo o extravasamento de urina, sem ser de forma voluntária, ok?
Bom, agora nós vamos ver quais são os tipos de incontinência urinária que a gente tem, tá? Então, quais são os tipos de incontinência que acometem, né, que geram a incapacidade deste esfíncter que a gente tem. Então, nós temos a enurese, a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência e a incontinência mista. E agora nós vamos ver cada uma desses tipos. Bom, a enurese, né? A enurese é quando essa incontinência urinária ela acontece no período noturno, ou seja, durante o sono. Então, durante o sono acontece uma incapacidade desse esfíncter, né, desse músculo do esfíncter, e ele acaba permitindo a liberação de urina durante o sono. A incontinência urinária de esforço. Então, como o próprio nome diz, essa liberação, essa perda de urina vai acontecer quando a pessoa se submeter a algum tipo de esforço, como por exemplo na tosse. Então, o que acontece quando uma pessoa tosse? Quando a gente tosse, a gente simplesmente força, contrai a musculatura do abdômen. Essa musculatura do abdômen, ao ser contraída, ela comprime o músculo da bexiga e ele comprimindo esse músculo da bexiga, ele forma uma pressão e faz com que pouca urina, né, haja então essa perda de urina ali pelo esfíncter, porque esse esfíncter ele não fica totalmente contraído, fechando totalmente o canal da uretra, tá? Então, na hora que gera esse esforço ali, que a parede do abdômen, né, a musculatura do abdômen contrai a bexiga e essa contração da bexiga faz com que haja um extravasamento de urina que tem ali armazenada nessa bexiga. A mesma coisa acontece quando se dá risada, né? A risada também gera essa contração do abdômen. Na hora de um exercício, ao movimentar, então qualquer atividade física que você faça que gera essa contração da parede abdominal e, por consequência, a contração do músculo, né? A contração dessa bexiga, gerando essa perda involuntária de urina ali. Por exemplo, aqui, ó, nesse desenho. Então, ali a gente vê uma bexiga do lado esquerdo normal, né? Então, essa bexiga, ela, durante um esforço, ó, você vê que há lá setinhas na parte superior. Você vê que ela está empurrando essa bexiga para baixo. Então, a musculatura, os órgãos abdominais empurram a bexiga para baixo, isso gera uma pressão dentro dessa bexiga. Na bexiga normal, esse esfíncter ele é tão bem contraído que ele permite o fechamento total ali do canal da uretra. Mas na incontinência, esse mesmo esforço gerado contra a bexiga, né, vai fazer esse aumento de pressão dentro da bexiga, mas essa incapacidade do esfíncter faz com que caiam gotas, né, pouca urina, né, não é uma urina em jato grande, mas acaba tendo uma drenagem de urina ali pelo esfíncter, porque ele não consegue se manter totalmente fechado. A incontinência urinária de urgência, ela é bem mais grave do que a incontinência de esforço e ela se caracteriza por uma vontade súbita de urinar que vai ocorrer em meio a alguma atividade diária. Então, quando a urina, né, ela está num volume em torno de 300, 500 ml, então quando essa bexiga estiver cheia, ela está tão cheia essa bexiga que a compressão que ela causa não dá tempo da pessoa chegar ao banheiro. Então, acaba tendo essa liberação, né? Então, acaba tendo essas gotas de urina são drenadas antes de chegar ao banheiro e então, de forma voluntária, liberar totalmente esse esfíncter. E a última é a incontinência mista. Então, a incontinência mista é quando está associada aos dois tipos de incontinência, né? Tanto a de urgência quanto a de esforço. Então, a pessoa, ela, durante uma atividade que gere um esforço ali nos órgãos abdominais, na musculatura abdominal, como o rir, fazer um exercício, movimentar, a tosse, gera então essa perda de urina, e bem como quando essa bexiga ela estiver começando a se encher, então ela estiver cheia, que se manifestar essa vontade de urinar, não dá tempo de chegar ao banheiro. Então, ocorre essa perda de urina antes da chegada ao banheiro. Então, essa seria a incontinência mista. Bom, então agora vamos entender a etiologia. O que causa uma incontinência urinária?
Bom, em primeiro ali nós temos tumores, né, que podem ser malignos e benignos. Como a gente já viu, um tumor maligno, ele é o câncer, né? Um tumor benigno, então, não. Então, um tumor que ele venha se instalar em qualquer região de sistema urinário ou também regiões próximas ali da anatomia do sistema urinário, ele pode acarretar nessa incapacidade do esfíncter. Qualquer doença que venha comprimir a bexiga. Então, a gente já viu no slide anterior que o que leva, então, a liberar essa perca de urina ali pelo esfíncter é qualquer situação que comprima a bexiga, que isso vai gerar uma pressão, e como esse esfíncter está alterado, ele não consegue segurar. Então, o aumento de pressão dentro da bexiga, decorrente de um aumento de algum órgão na cavidade abdominal, então ele pode levar a essa incontinência. A obesidade, né, porque a obesidade, a gordura, o aumento de tecido adiposo também gera essa compressão. No caso de fumantes, a tosse crônica, né, que é oriunda aí do tabaco, ela é a mesma situação. Então, ela vai gerar um aperto, né, ela vai gerar, então, esse comprimir, né, vai comprimir essa bexiga e vai, então, gerar esse quadro de incontinência. Quadros pulmonares obstrutivos, então, qualquer patologia pulmonar que gerou uma pressão no abdômen, então, pela mesma filosofia, pela mesma linha de raciocínio. As bexigas hiperativas, que contraem independente da vontade do portador. Então, a bexiga hiperativa são bexigas que elas, digamos que, ela se esvazia, né, antes de estar cheia. Então, ela tem uma atividade sozinha. Então, ela não espera alcançar os 300 ml para mandar via neural uma mensagem e de forma voluntária abrir esse esfíncter. Ela não. Então, há alguma disfunção nessa comunicação neural da bexiga com o sistema nervoso e ela acaba se abrindo o esfíncter fora de hora, tá? Então, essa também é uma situação dessa incontinência. Algum procedimento cirúrgico de irradiação que venha a lesionar esse nervo do esfíncter. Então, é a mesma situação da bexiga hiperativa. No caso ali, a bexiga hiperativa é uma patologia, né? E qualquer procedimento, então vamos supor que foi feito algum procedimento cirúrgico que teve alteração na inervação. Então, eu preciso dessa inervação para que a bexiga, quando ela estiver cheia, ela então encaminha um sinal neural para o sistema nervoso e esse sistema nervoso, então, ele faz vai comprimir essa bexiga para que, então, relaxe o músculo do esfíncter e tenha liberação. Deformidades uretrais, então, eu posso vir a ter uma deformidade da uretra oriunda de infecções, de traumas, de uma cirurgia, né? E isso vai alterar, né, o formato da uretra e, por consequência, é claro, às vezes o músculo do esfíncter não consegue fazer uma compressão total dessa uretra. E, claro, como a gente viu, a bexiga ela tem uma musculatura que precisa contrair, assim como eu tenho um períneo que está contraído e precisa relaxar para que aconteça a micção. Então, qualquer alteração no tônus muscular desse períneo ou de tônus muscular de bexiga ou de qualquer musculatura abdominal, então esse músculo enfraquecido, que pode ser decorrente de número de gestações, estilo de vida, sedentarismo, obesidade, tabagismo. Então, várias situações fazem com que essa musculatura fique enfraquecida, tá? Se vocês observarem aqui, a etiologia de musculatura, de enfraquecimento da musculatura do períneo também é uma etiologia da retenção urinária. Então, a musculatura do períneo, né, o assoalho pélvico ali, que é o que sustenta a bexiga, ele tem que sempre estar muito bem fortalecido. Porque se ele não estiver fortalecido, ele pode gerar, então, tanto um quadro de incontinência urinária quanto um quadro de retenção urinária. Então, por isso que é importante sempre buscar o fortalecimento dessa musculatura de períneo, né, ali do assoalho pélvico. E quais seriam as manifestações clínicas da incontinência urinária? Bom, se a gente for observar, o principal sintoma, o principal sinal da incontinência urinária vai ser a perda urinária.
né, que pode ser noturna, né, de acordo com uma enurese, pode ser por urgência, pode ser por esforço ou pode ser a mista, como a gente viu que são os tipos de incontinência urinária. Então, independente de uma e de outra, a primeira coisa que o paciente vai estar referindo, ou vocês, né, o técnico de enfermagem, vai estar observando no leito do paciente, são as roupas de cama molhadas de urina. Porque essa perda de urina, né, ela vai ficar tanto na roupa íntima desse paciente, quanto na roupa de cama. Então, observou isso, a gente já vai ter que fazer uma anamnese, alguns questionamentos relacionados, então, a como que está, né, o processo desse ato miccional. Claro que, por ter roupa íntima molhada, isso gera um desconforto social, né? Leva até às vezes o paciente a ter um isolamento social por conta disso. Isso leva a uma baixa autoestima, porque isso libera cheiro, isso é desconfortável, né? Então você vai observar isso também. Em relação ao tratamento, né? Então nós temos aí 3 tipos de tratamento para incontinência urinária: o tratamento conservador, medicamentoso e o tratamento cirúrgico. E vamos falar então de cada um desses tipos de tratamento para entender como que eles funcionam. O tratamento conservador. Então, o tratamento conservador, ele vem através do quê? De alterações comportamentais. Então, tem vários estudos que relacionam a incontinência urinária muito com o estilo de vida da pessoa, né? Então, o uso de refrigerante, café, bebida alcoólica, tudo isso, né? Isso pode melhorar o quadro de incontinência urinária. Então, em alguns estudos, né, foi mostrado que se diminuir o consumo de frutas cítricas, como o vinagre também, e bebidas alcoólicas, a redução em torno de 25% na ingesta hídrica, né, isso vai fazer com que essa bexiga ela não fique tão cheia e facilite, então, para que esse esfíncter ele consiga manter o líquido, né, manter a urina nessa bexiga sem ter a perda. Evitar o consumo de café, chá preto, refrigerante, qualquer alimento à base de cola, como Coca-Cola, chocolate. Então, foram feitos estudos, né, e observou-se que há uma taxa de sucesso de aproximadamente 80% só na alteração comportamental desse paciente. Ainda dentro, né, da linha de tratamento conservador, a gente tem alguns tratamentos à base de exercícios e fisioterapia. Então, tanto os exercícios quanto a fisioterapia, ela vem buscando fortalecer os músculos do assoalho pélvico, ou seja, toda a musculatura, né, que está ali sustentando a bexiga, né? Então, o fortalecimento dessa musculatura vai colaborar, então, nesse músculo do esfíncter e ele vai, então, ter um trabalho, né, perder essa sua incapacidade. Então, alguns exercícios são utilizados, que é como, por exemplo, o exercício de Kegel, que no próximo slide a gente já vai conhecer e vai entender como que ele funciona. E temos também agora, né, dentro da linha da fisioterapia, que é uma terapia que é somente realizada pelo fisioterapeuta, né? Então, a gente tem a reabilitação perineal ativa, que é a RPA. A RPA, ela utiliza alguns aparelhos, algumas técnicas diferentes, né, mais aprofundadas do que o exercício de Kegel, que vem, então, fortalecer a musculatura desse assoalho pélvico. E há estudos que colocam, né, que quando o paciente utiliza esse tratamento conservador à base de exercícios e da fisioterapia como forma de fortalecimento desse músculo do assoalho pélvico, um sucesso de 50% nos casos de incontinência urinária. Bom, então agora nós vamos conhecer o exercício de Kegel. O exercício de Kegel, ele é um exercício que pode ser realizado por qualquer pessoa, tá? Então, esse vídeo vai ensiná-los como realiza esse exercício, como a gente pode estar instruindo o paciente a estar fazendo no transcorrer da vida esse exercício, para que a gente sempre mantenha a musculatura do assoalho pélvico fortalecida.
Ele é um exercício bastante recomendado para as mulheres, porque como a gente viu, a questão dos partos normais, a questão de gestação, isso são situações que favorecem o enfraquecimento da musculatura do assoalho pélvico. Então é importante que as mulheres, no transcorrer da vida, principalmente no transcorrer da sua gestação, prepare essa musculatura, esse assoalho pélvico para aquela gestação, para que ele não venha a ficar enfraquecido por conta disso. Abaixo do vídeo ali vocês têm a fonte dele, então ele foi extraído do YouTube, caso queiram assistir depois via YouTube, vai que fique um pouco ruim a imagem ou o áudio do vídeo aqui, vocês podem estar acessando ele por esse canal. Olá, Jussara por aqui, tudo bom? Quando você precisa fazer xixi, mas você não pode, o que você faz? Você segura o xixi. Hoje eu vou demonstrar como você pode fortalecer esse músculo do assoalho pélvico com exercícios Kegel. Eu vou demonstrar hoje os exercícios para iniciantes. Esse exercício se chama Kegel porque um ginecologista americano chamado Arnold Kegel desenvolveu como uma alternativa para as mulheres que estavam tendo um bebê e estavam apresentando esse músculo do assoalho pélvico muito enfraquecido. É um exercício que funciona muito bem, ele é excelente e tem uma resposta muito boa para quem sofre de cólica menstrual, para quem tem intestino preso, incontinência urinária, para quem está planejando o bebê, porque esse músculo é muito exigido já o tempo todo para o resto da nossa vida. Ele sustenta a bexiga, o intestino, os rins. E aí, quando você planeja uma gestação, ainda vai sustentar o bebê, a placenta. Esse exercício também é excelente para quem vai ter o bebê, quem está próximo a ter o bebê, porque esse músculo também é exigido na hora do parto. E ele vem com um plus. Esse exercício, ele também ajuda a lubrificar e aumentar a libido. Tudo de bom, não é mesmo? Então, uma observação que eu tenho que te fazer. Antes de você começar a fazer esse exercício, você tem que estar com a bexiga vazia. Então, agora que você já sabe qual é o músculo, que é o músculo que segura o xixi e que tem que estar com a bexiga vazia, eu vou esperar você ir até o banheiro esvaziar a bexiga para a gente começar a demonstração. Pronto, podemos começar? Agora que você já está com a bexiga vazia e já sabe qual é o músculo que a gente vai fortalecer, é importante que você, quando for fazer o exercício, mantenha a respiração normal. Você inspira pelo nariz e solta pela boca. Sim. Mantenha a respiração normal. Você não pode contrair nem o abdômen, nem as coxas e nem o bumbum. Esse exercício você vai fazer 3 séries, vai fazer de manhã, quando você acordar, você esvazia a bexiga e você faz 10 repetições. À tarde, quando seu filho for dormir ou então for para a escola, você esvazia a bexiga e você faz mais 10 repetições. E à noite, antes de dormir, você esvazia a bexiga e faz mais 10 repetições. Aqui eu vou demonstrar vou fazer só 3 repetições. Por quê? Senão o vídeo vai ficar muito longo, vai ficar ruim para você. Mas aí, quando você for fazer, você faz 10 repetições, tá ok? Então você vai contrair o músculo e vai soltar. Contrair e soltar. 5 vezes. E vai descansar 10. Então você vai contrair, 1, soltar, 2, 3, 4, 5. Descansar 10. Tá ok? Vamos lá fazer? Então você relaxa o corpo todo, o pescoço, os ombros, o bumbum, deixa as pernas flexionadas. Para você ficar de olho, se você não vai contrair o abdômen, você põe, uma dica é você pôr a mãozinha aqui na barriga, a outra você deixa descansada. Então não contrai aqui nem o bumbum, nem o músculo, nem as coxas, tá? Se você não conseguir, você zera tudo, volta tudo de novo para começar, ok? Então, se você não conseguir contrair e soltar 5 vezes, faz 2, 3. O importante é você sentir o músculo e com o tempo você vai fazer direitinho, não se preocupe. Por isso que eu estou fazendo a demonstração para iniciantes. Vamos lá? Então, você contrai, 1, solta, 2, solta. Não esquece que tem que respirar, tá? 4, 5, descansa 10. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. De novo, contrai. 1, 2, 3, 4, 5. Descansa 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais uma vez. Contrai e salta. 2, 3. Cuidado com a respiração. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu fiz essa demonstração com só 3 repetições, mas você vai fazer 10 de manhã, 10 à tarde e 10 à noite. Na primeira semana, que é a semana que está começando, você vai fazer contraindo 5, contrai e solta, e vai descansar 10. Na outra semana, quando você se sentir mais preparado, você contrai 10 e descansa 20. Então, vai contrair 10 de manhã, descansar 20, 10 à tarde, descansar 20 e 10 à noite, descansar 20. Na outra semana, quando você se sentir mais segura, você vai contrair 30 e descansar 60. De manhã, contrair 30 e descansar 60 à tarde. E à noite você vai contrair 30, tá? E vai descansar 60. Quando você se sentir bem, super segura, você pode fazer isso, não precisa sair deitada, pode ser andando, pode ser conversando, pode ser fazendo um almoço, assistindo um filme, falando no telefone. Lembrou? Fez. É importante você dar o descanso, tá? Sempre é importante descansar também, senão você pode fragilizar o músculo. Aí acontece o contrário. Esse exercício, ele é muito bom. Ele traz excelentes resultados. O Dr. Kegel desenvolveu quando ele pesquisou em outros países e descobriu que na Índia e na China esses exercícios já eram executados há muitos anos com excelentes resultados. O importante é que você teste e experimente. Entre nos comentários, escreve para mim o que você achou. Um beijo. Bom, dando continuidade, tá? Só fazendo um adicional ali no exercício Kegel, que foi bem explicado no vídeo, tudo, né? Mas achar, né, identificar o músculo do assoalho pélvico, ele é um pouquinho complicado, porque às vezes a gente acha que está contraindo esse músculo e não está. Está contraindo musculatura de glúteo, de perna, de abdômen. Então, uma dica que se utiliza para realmente ter certeza de que a gente está contraindo esse músculo antes de começar o exercício de Kegel, a mulher ela pode colocar o dedo na vagina e fazer a contração. Quando ela sentir que a parede da vagina contraiu o dedo dela, isso significa que ela está fazendo a contração de uma forma correta. E o homem, ele pode introduzir o dedo no ânus e sentir a mesma coisa. Então, quando ele sente que tem a contração ali no seu dedo, é porque ele está fortalecendo o músculo do assoalho pélvico. Então, essa também é uma dica que se utiliza. Esses vídeos, tanto o de terapia do Kegel quanto o de fisioterapia, né, esses exercícios, eu também vou disponibilizar para vocês ali no SIGA-A, tá? Então, vocês também podem acessá-los no SIGA-A. Agora, entrando dentro do tratamento de fisioterapia. Então, a gente tem, né, a RPA. Então, quais são os tipos de tratamento que a fisioterapia pode utilizar e que vem utilizando, que é um tratamento conservador, que faz muito sucesso e que dá muito resultado dentro da incontinência urinária. Então, nós vamos conhecer agora o tratamento de cone vaginal. Outro instrumento que nós podemos utilizar na reabilitação perineal ativa são os cones vaginais. Geralmente, eles são um kit com 5 cones, que variam o peso, mantendo sempre o mesmo formato. Nós vamos ter 20, 32, 45, 57 e 70 gramas. Nós vamos ver qual o peso que a paciente consegue utilizar. Então, primeiro tem que ser feita uma avaliação para saber qual o peso mais pesado que ela consegue utilizar e podemos dar para essa paciente treinar em casa. Mas isso deve ser feito no evoluir, com o avançar das sessões. A paciente que não sabe contrair não deve ter o cone vaginal. Ela vai introduzir o cone como se fosse um tampão
como se fosse um absorvente interno e vai ficar em pé segurando esse cone. Se esse cone está dentro do canal vaginal, quando ela está em pé, quem está segurando o cone são os músculos do períneo. Se a sua paciente não tiver capacidade de segurar o cone, é porque ainda não está indicado o cone para ela. Ela tem que primeiro aprender a contrair, conseguir contrair ao movimento, que é o treino de agilidade, e só quando nós estamos fazendo a hipertrofia muscular é que nós vamos introduzir o cone no tratamento. Bom, então, além do cone, né, a fisioterapia... Bom, então vocês viram que o cone vaginal é um dos métodos de tratamento pela fisioterapeuta, tá? Então, se a gente observar ali o exercício que é feito com o cone, com o exercício de Kegel, você vê que já é um exercício um pouco mais avançado, porque é inserido um cone com peso, então você tem que trabalhar muito mais essa musculatura do assoalho pélvico para poder comportar, para poder segurar esse peso que vai estar dentro da vagina. Ainda seguindo a linha da fisioterapia, né, um outro método também que é utilizado, né, pelas fisioterapeutas é o biofeedback e a eletroestimulação. Então, vamos conhecer um pouquinho mais esses dois métodos que são utilizados como tratamento conservador da incontinência urinária. Nos tratamentos do RPA, nós sempre vamos utilizar algum meio de biofeedback. O biofeedback pode ser o meu toque, onde através do meu dedo eu vou sentir a contração e o relaxamento dos músculos do pavimento pélvico do meu paciente, ou eu posso utilizar sondas vaginais ou anais no caso do homem. A sonda, além de fazer o biofeedback, vai fazer a eletroestimulação. Colocamos a sonda no canal vaginal, ela vai ficar em contato com os músculos do períneo e vai fazer primeiro a eletroestimulação. E essa sonda é muito interessante porque com essa anteninha, sempre que a paciente contrai o músculo, a anteninha vai para baixo e volta. E é possível, de uma maneira bastante simples e barata, já começar a trabalhar com reabilitação perineal ativa. Nós podemos fazer a eletroestimulação com qualquer aparelho de eletroestimulação que vocês já têm na clínica e utilizar os vídeos que são exclusivos para os fisioterapeutas formados com o protocolo. Os vídeos estão disponíveis para os fisioterapeutas que têm formação no RPA e através dele nós podemos visualizar todas as séries de todas as sessões e através da anteninha com o vídeo podemos fazer o biofeedback. Então é possível sim começar a trabalhar com RPA sem grandes investimentos. No caso do homem, a única diferença é que, em vez de colocarmos a sonda via vaginal, colocaremos uma sonda anal e faremos também o tratamento da mesma maneira. Bom, então, além do tratamento conservador, que a gente viu que pode ser por meio de mudanças comportamentais, de alimentação, né? Também pode ser através de exercícios físicos e por meio da RPA, né, da fisioterapia. Nós temos também, como forma de tratamento da incontinência urinária, a via medicamentosa. Então, existem alguns medicamentos que podem auxiliar esse esfíncter a ele ter uma maior capacidade de segurar essa urina. Então, aqui nós temos alguns exemplos de medicamentos que são utilizados, tá? Como o antimuscarínicos, a oxibutinina transdérmica, a duloxetina, a terapia à base hormonal, estrogênica, né, no caso tópica, o mirabegron, e também a toxina botulínica pode ser utilizada, certo? Principalmente o botox, a toxina botulínica, quando a etiologia é a bexiga heterogênica, né? Então, a bexiga quando ela não tem essa capacidade, esses problemas de inervação. E por último, uma outra forma de tratamento é o tratamento cirúrgico. Então, quando não se tem sucesso via tratamento comportamental, por exercício, tratamentos pela fisioterapia, mudanças de comportamento ou por via medicamentosa, então vai se optar por um tratamento cirúrgico. Então, hoje em dia, uma das formas de tratamento cirúrgico que a gente utiliza é o implante do sling. Então,
Quando esse tratamento conservador ele falha, né, então é possível indicar esse tratamento de sling na uretra, por onde então passa a urina que liga, né, a bexiga ao meio externo. Então, via uretra vai se fazer esse tratamento. O que seria esse sling, né? O sling, ele nada mais é do que uma fita de polipropileno ou algum tecido próprio do paciente. Então, pode-se pegar, às vezes, um tecido, né, uma pele do paciente e usar como se fosse essa fita, a qual ela vai ficar abaixo da uretra. Ele é introduzido por via vaginal e o objetivo de colocar essa tela, né, através dessa fita ou de um tecido do corpo, é para aumentar a resistência da uretra e reduzir a perda de urina. Então, é como se você fosse dar uma realocada, você fosse levantar um pouco essa bexiga, melhorar a sustentação da bexiga e dos demais órgãos, né, que estão ali em cima desse assoalho pélvico, e isso vai diminuir a pressão que está causando em cima ali do esfíncter, né? E acaba resolvendo o problema de incontinência. Então, se a gente observar agora, tem umas imagens que mostram um pouquinho como que é essa cirurgia do sling, tá? Então, por via lá, se vocês observarem a imagem de baixo à esquerda, né? A qual está se introduzindo ali pela luva ou pela mão, está se colocando, então, essa fita, né? Esse sling. Então, ele é introduzido via vagina, através de uma anestesia que pode ser local, pode-se também usar da sedação nessa anestesia, tá? E aí, a partir do momento que ele coloca essa fita ela vai o quê? Ó? É como se fosse uma rede, né? Então, ele é como se fosse uma rede que vai dar uma segurada e uma levantada ali na bexiga e todos os órgãos que ficam sobre esse assoalho pélvico, ok? Uma segunda forma de tratamento cirúrgico para incontinência urinária, então, além do sling, tem-se a colposuspensão, tá? Então, a colposuspensão, ela é um pouco mais invasiva, porque ela é realizada via suprapúbica, tá? Então, é uma cirurgia, a qual é feito, então, como se fosse pontos, ligamentos que vão ancorar, né, essa região uretropélvica. Vamos através das imagens que vocês vão entender um pouquinho melhor, vai ser mais fácil de entender o que é a colposuspensão. Então, se vocês observarem lá na primeira imagem à esquerda, então vocês veem que a colposuspensão ela é feita através da parede do abdômen, ali na região suprapúbica, tá? Então, a região de hipogástrica, abaixo do umbigo ali, tá? Então, é feito alguns furos. E aí, através disso, vai se chegar até a região ali de canal vaginal, de uretra, né, de períneo. Então, na segunda imagem, vocês conseguem ver um pouquinho as estruturas. Então, a gente consegue ver a bexiga, você consegue ver a uretra e você consegue ver alguns riscos que estão ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Bom, e quais seriam, então, os cuidados de enfermagem frente a um paciente, um cliente com incontinência urinária? Um dos cuidados de enfermagem que a gente pode estar realizando é o diário miccional. Então, o que vem a ser esse diário miccional? Então, é como se fosse um quadro, né, que a gente chama de diário. Então, a gente vai colocar o nome do paciente e solicitar, né, durante o dia para que ele preencha esse diário, né? Então, isso, no caso, é do paciente que tem condições de estar sozinho em casa, que ele faz sozinho, né, a questão da micção, não usa fralda, não está acamado, não faz uso de sonda, nada, tá? Então, é para o paciente totalmente independente. Então, ele vai preencher esse quadro ali abaixo durante 3 a 7 dias, para que a gente, então, entenda um pouquinho o que está levando essa incontinência urinária. Então, o que tem nesse quadro? Então, ele vai relatar durante o dia dele todo o horário, né, que ele fez a micção. Então, cada ato miccional dele, ele vai ter que anotar. Então, vamos supor que às 8h10 da manhã ele acordou e foi ao banheiro. Então, ele vai colocar ali na primeira linha, 8h10. E ele vai ter que, então, coletar para saber o volume que está sendo urinado. Para a gente ver se não tem um quadro de oligúria, de anúria, de poliúria, né? Para ver se está normal o volume urinário do paciente. Então, ele vai ter que tá jogando essa urina dentro de algo graduado e anotar ali o volume. Vamos supor 450 ml.
Ele teve uma necessidade urgente de urinar, então ele foi no banheiro porque ele apresentou uma necessidade de urinar de forma urgente? Sim ou não? E se naquele momento ele teve alguma perda de urina? E que tipo de líquido que ele ingeriu, né? Então, a quantidade de líquido que ele ingeriu, que tipo que foi, se foi chá, se foi leite, se foi água. E isso ele vai fazer, então, toda vez que ele tiver um ato miccional, então ele vai colocar e preencher isso. E vai preencher esse quadro, né, 3, 5, 7 vezes e devolver. Que a partir disso a gente consegue analisar se ele está tendo perda de urina ou não e se essa perda veio de urgência a urinar, tá? E como que está sendo então a ingesta dele para a gente trabalhar essa questão de um tratamento comportamental. Um outro cuidado de enfermagem é proteger a pele, pois a incontinência urinária a gente já viu, né, que a manifestação dela é perda de urina. Então essa perda de urina ela vai gerar lençóis molhados, roupa íntima molhada e um contato maior, né, da pele com essa urina ali úmida, né, no caso da roupa íntima, da roupa, do lençol. Então, a gente tem que buscar a proteção da pele desse paciente. Então, sempre manter seca essa pele. Então, principalmente o paciente quando ele está acamado. Então, a gente tem que observar se ele tem incontinência urinária, trocar com frequência a roupa de cama, fazer a higiene íntima após trocar as roupas íntimas, orientar esse paciente sobre o tratamento comportamental, então orientar sobre a questão de alimentos, né, a questão de diminuir a ingesta hídrica. Então, esses tipos de comportamentos que ajudam, né, em grande porcentagem o tratamento da incontinência urinária, bem como os exercícios perineais, que a gente aprendeu ali na aula, o exercício de Kegel. Então, está orientando ele a estar, então, fortalecendo essa musculatura do assoalho pélvico para que ele consiga fazer esse tratamento conservador. E, claro, a gente viu, né, que uma das consequências dessa perda de urina, dessa incontinência, é a alteração da autoestima. Então, a gente tem que olhar o paciente de forma holística e o ajudá-lo psicologicamente, tá? E se for o caso, se a gente observar, tá encaminhando ele para os colegas da profissão, né? Porque a gente sempre trabalha através de uma equipe multiprofissional. Então, se a gente vê que a parte psicológica está bem abalada desse paciente, então encaminhar para a psicologia. No caso dos exercícios, né, de RPA, o exercício de cone, a eletroestimulação, que a gente viu, os feedback, então está encaminhando para o fisioterapeuta, né, que é importante, e também para o urologista, para ele ver se realmente a causa dessa incontinência urinária está só mesmo no esfíncter, no fortalecimento de musculatura de assoalho pélvico, ou se tem alguma outra patologia, um tumor, algo que venha então estar levando essa incontinência urinária. E claro, né, uma forma que ajuda a conter essa perda de urina, para que não tenha então esse extravasamento, para que não molhe roupa íntima, roupa de cama, e que também melhore a autoestima do paciente, é orientar que ele faça uso de absorvente, porque não precisa ser fralda, né, porque não vai ser o jato urinário inteiro que vai ter que estar absorvendo ali naquele absorvente. Simplesmente uma perda de urina antes do ato miccional. Então, um absorvente feminino, no caso da mulher, já ajuda. Mas eu não sei se vocês sabem que também existe absorventes masculinos. E eu vou mostrar através de um vídeo agora para vocês esse tipo de absorvente. Então, nós temos tanto o feminino quanto o masculino, né? Então, vamos entender um pouquinho como que é o absorvente masculino que está aí no mercado para a gente poder, então, estar orientando e oferecendo para os nossos pacientes homens. Você sabia que existe absorvente masculino? Então, gente, o absorvente masculino, ele é usado quando o homem tem alguma questão urinária, alguma incontinência urinária, que é perda de urina. A incontinência pode ser tanto quando o homem faz algum esporte, tosse, espirra, ou quando o homem tem que sair correndo para ir ao banheiro e no caminho do toalete ele perde urina. E aí, para não ficar uma situação constrangedora, molhar a roupa, para não ter também assaduras, para isso que é recomendável
o uso do absorvente. E existe no mercado hoje um absorvente dirigido para o homem, ele chama Dryman, e esse absorvente é bem fácil de usar. O homem tira lá da embalagem, aqui vem uma fita adesiva, ele vai tirar essa fita, vai abrir o absorvente, né, colocar, né, primeiro lá na cueca dele, pode ser na cueca boxer ou na cueca slip mesmo, vai colocar o pênis aqui, ó, vou mostrar para vocês, então ele pode botar o pênis aqui dentro, tá? Claro que esse modelo pélvico é grande, né? Pode botar aqui ou pode ignorar. Tem pacientes meus que não gostam dessa areazinha verde, então ele ignora completamente e coloca aqui, tá? E aí, o que acontece? Ele colou lá, ele vai ficar bem mais seguro para fazer uma atividade física, para ir no cinema e tal. Observe que esse absorvente não é um absorvente grandão, né? Então é um absorvente para uma perda urinária de leve até moderada, às vezes segura, né? Então às vezes o cara só tem que trocar mais vezes. Então tá aí a dica para você que tem perda de urina e que está ainda começando o seu tratamento. Não esqueça que a fisioterapia pélvica é considerada o melhor tratamento para incontinência urinária. Então, a gente trabalha junto aí com os urologistas nessa melhora dessa incontinência. Já se inscreveu no canal? Então, ó, se inscreve. Bom, pessoal, então nós chegamos ao término de mais uma aula sobre as doenças do sistema urinário, tá? Eu vou deixar ali no SIGA os vídeos que estão anexados a essa aula, porque eu acredito que o áudio deve ter dado um pouquinho de eco na hora de gravar. Então, eu vou colocar ali para vocês também, para vocês depois com calma estarem olhando cada um desses tipos de vídeo, tá? E abaixo no SIGA dessa aula também tem um texto de apoio para vocês fazerem uma leitura do conteúdo de incontinência urinária. Então, bom estudo para todos aí.